Como é que você foi o seu teste no Palmeiras? Como é que foi essa Vamos história? voltar lá pro meu avô. Vamos lá. É muito assunto. Aconteceu o seguinte, eu jogava com Sócrates aqui no Juvenil do Botafogo. Foram os Sócrates, 4... doutor Sócrates, É, do o Corinthians. doutor. Que na época era, Não um colega do Aristóteles. era o Magrão. Magrão, isso. Aqui no Botafogo de Ribeirão Preto. Era o Caveira. A gente chamava ele de Caveira. Ele era muito magro. Magro e aquela coisa Cadavérica mesmo cadavérica, do rosto. de rosto. Nessa época, essa parte alta aqui da cidade, de Ribeirão, era um núcleo da Recreativa. Na Recreativa que era o núcleo social da cidade. Todo mundo se encontrava na Recreativa. Uhum. Eu morava, nós estamos aqui do lado da casa da minha tia, aqui na 9 de julho. Uhum. Quase em frente da entrada da Recreativa. Sim. Então, o Sócrates, o Datena, que disputou agora a prefeitura, Sim. Essa cadeira ia ser mais difícil pra você jogar, hein? eram todos sócios da Recreativa. A gente jogava bola juntos aqui na Recreativa. Jogava bem. O Datena era um bom marcador. Ele era magrinho, né? Ele era magrinho. Bem magrinho. Que pareça. Bem magro mesmo. E ele era de defesa. O Sócrates jogava no meio campo. Ficava mais no meio do campo. E eu, baixinho, do jeito que eu sou, eu era um lateral direito. Você era lateral direito. Meia direita. Ponta atacante. direita? Não, meia direita. Meia direita. Meia direita. Tá. A gente, naquela época, era muito formal, assim. Era o ponta direita, meia direita, centroavante, meia esquerda, ponta esquerda. E a gente jogava muita bola, porque era toda hora. O treinador do Juvenil do Botafogo era o Fu. O Fu era treinador do Juvenil do Botafogo e era o responsável pela área de futebol da Recreativa. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 16 anos. 16 anos. 15, 16 anos. Mas eu jogava sempre, porque como eu morava aqui, eu só estudava. Uhum. Eu jogava... 16 anos foi a idade que o Endrick já foi vendido pro Real Madrid. Olha como as coisas mudam. E olha que maluco isso, porque o que acontece? Você não tinha... Você tinha uma formação de jogador completamente diferente dessa nossa agora. A gente jogava bola na rua. 2, 3 anos antes, a minha tia morava na Duque de Caxias, quase esquina com a Garibaldi. O jogo nosso era na rua. O gol era a árvore e o muro da casa. Uhum. E a hora que vinha carro, que vem vindo carro. Você imagina quantos carros que passavam na rua. E eu não estou falando de um bairro isolado aqui no alto da cidade. Estou falando do centro da cidade. É o centro. A gente jogava bola na rua e ia jogar... Tem histórias loucas. Ia jogar nos campo baldio. Por exemplo, lá perto da Cava do Bosque, era mato. Em cima tinha a fábrica da Coca-Cola na avenida da beira do rio ali. Não me lembro o nome dela. Ah, sei. Mas isso lá no Planalto. Não, aqui... Era aqui antes? É a embaixo. fábrica? A fábrica era na Coca-Cola, aqui. Aqui na Avenida do Rio, ali embaixo. Na Francisco Junqueira? Francisco Junqueira. Atrás da Coca-Cola, mato. Tanto que uma vez a gente ia jogar lá, punha pedra, fazia gol e jogava bola no mato. Pessoal de rua, todo mundo junto, não tinha... Sabe, era todo mundo junto. Sim. Pegamos uma vez um casal transando com uma sombrinha num canto do mato lá. Era muito engraçado. E tudo bem. Eles viram que você viu? Viram. E continuaram mesmo assim ou pararam? Eles estavam, naquela época, o sol de Ribeirão sempre foi uma desgraça, uma coisa horrível. Então eles punham uma sombrinha. Nossa, ninguém vai perceber, né, que tá acontecendo alguma coisa. Mas aí punha no meio de um lugar mais fechado de mato, era muito engraçado. E aí o que acontecia? Nós éramos formados no campo, no barro.
Não era em tapete. Isso com 16 anos você tinha. 13, 14, Ah, isso, 15. isso ainda um pouquinho antes. Antes de Isso você jogar antes. bola com o Datena, com o Sócrates. Não, e a gente sempre jogou no mato. Sei. Então você tinha uma formação de jogador completamente diferente da de hoje. Porque o que acontece? Na hora que você está jogando num campo esburacado, num barro, num lugar de mato, você tem que ter a técnica de jogar bola e ter a sacada, a versatilidade de superar uma dificuldade do campo. Isso faz uma formação técnica, porque você experimenta situações diferentes para ter ideias diferentes dentro do campo. Isso oferece recurso. De você ter saídas novas. E essa sempre foi a diferença do nosso futebol brasileiro. Não essa droga que tem hoje. E onde é que entra o seu teste no Palmeiras? Aí o que aconteceu? O FU me leva para treinar no juvenil do Botafogo. Do Botafogo, aqui de Ribeirão. E você era comercialino ou botafoguense? Eu era botafoguense. Ainda é? Continuo botafoguense. Ok. Mas o meu avô, por exemplo, como ele participou da fundação tanto do Botafogo quanto do comercial, quando ele morreu, por exemplo, tinha bandeira dos dois times no caixão dele, no velório. Já o meu tio, por exemplo, ele era o Miguel, filho do Marinácio, ele era botafoguense, foi diretor do Botafogo durante muito tempo. Então, o que aconteceu? Eu comecei a treinar no juvenil. E o juvenil, naquela época, fazia preliminar dos jogos do profissional. O Santa Cruz era recém-construído, Tudo mato em volta. Tudo mato. Ribeirânia, mato. Pra você ter uma ideia, o camarote do Santa Cruz, o meu primo, meu tio, tinha camarote lá dos... Como é que chama? De sócio... Sócio torcedor. Não é o sócio torcedor, mas era o camarote mesmo que tinha de... Nossa, ele tinha um camarote lá. Era de tábua, de madeira. Nada como os camarotes de hoje. LED, comida à vontade. Não, nada. Pipoca, cachorro quente, gente te servindo. E a gente fazia preliminar. Então você tinha uma formação de jogar com a torcida, porque o pessoal chegava antes para ver a gente jogar. E o Sócrates jogava comigo. Naquela época, para você ter uma ideia, o Botafogo tinha um ponto esquerdo que chamava Gaioto, que era excelente. Alexandre Pimenta, back central, que jogou na Portuguesa. Tinha vários jogadores que eram feras. E a gente fazia preliminar dos jogos. Aí o que aconteceu? Essa coisa de levar gente daqui para fora sempre existiu. E existia naquela época. Tinha um cara que era muito... tinha muita atividade nessa época, que ele chamava Bolão, que ele era de Bauru. Ele tinha um lance com o noroeste de Bauru, mas ele ficava circulando pelo interior de São Paulo, vendo quem estava despontando dessa molecada que era juvenil, e levava principalmente para o Rio de Janeiro. E esse Bolão foi falar com o FU. Aí o FU chegou e falou assim, Renatinho. E isso é uma coisa que eu levo assim no meu peito. O Sócrates era um baita de um cara amigo, assim. Mas você jogava mais que ele. Parceiro. Não, jogava muita bola. E jogava... Essa coisa dele dar de calcanhar tinha muito a ver com a própria complexão física dele, com a estatura dele. Era mais fácil ele dar o toque rápido de calcanhar do que ele dominar a bola, virar. Ele era muito alto, então... E para mim era muito alto mesmo, porque eu sou muito baixo. Mas o que eu digo assim é de falar assim, o FU não falou assim, leva o Sócrates. Falou, leva o Renato. Então primeiro leva você. Não foi ninguém naquela época para lá. Só foi você. E aí, como eu morava quase em frente da Recreativa, eles sabiam onde eu morava. E aí falaram pro Bolão que eu tava lá. Isso foi
Eu estava terminando o meu ginásio vocacional, que eu vim para cá para fazer o ginásio vocacional, que era um colégio experimental, Sei. completamente avançado no tempo em termos Então, se você tinha 17 anos, pode ser que tenha, assim, 71, aproximadamente? Eu tinha 16 anos, foi em 71. Final de 70. Não, foi final de 70. Foi na virada de 70 Tá. para 71. Aham. Eu tinha acabado de fazer 16 anos em 70. Foi em janeiro de 71. Eu já estava voltando para São Paulo, porque eu vim para cá ficar os 4 anos, porque eu tinha bronquite em São Paulo. E o Ixi, clima hoje de sua bronquite já tá pior, hein? A bronquite em São Paulo era um terror por causa da garoa, o clima frio. E aí minha tia morava aqui, irmã do meu pai, e falou, tinha esse ginásio vocacional que estava começando, falou assim, então vamos te colocar no ginásio vocacional, fazer o ginásio. E eu fiquei 4 anos com a minha tia, que era uma pessoa incrível, incrível. E aí o que acontece? Ele vem aqui na casa da minha tia, e eu não estava. Uhum. E bate na porta e fala assim, eu vejo jogadores de fora e tal, e eu tenho uma oportunidade de levar para o Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu queria saber se vocês concordam. Ele deu sorte de ser um final de semana, porque meu pai era diretor da Folha de São Paulo. Nossa. Meu pai foi diretor financeiro, superintendente da Folha, desde que o Frias comprou o jornal. Meu pai já trabalhava com o Frias quando ele tinha uma corretora de valores, quando ele tinha um banco. E aí, quando o Frias comprou o jornal em 60 e poucos, 64, 65, a Folha, meu pai trabalhava para o Frias no Rio de Janeiro. E ele vinha e voltava para São Paulo, trabalhava na corretora do Frias no Rio de Janeiro. Aí ele voltou para São Paulo, se restabeleceu em São Paulo, mas a gente vinha sempre passar as férias aqui em Ribeirão com a minha tia. E aí ele pegou meu pai e meu avô para conversar. E aí ele chegou e falou, vamos levar o Renato para lá, o Fluminense dá alojamento nas Laranjeiras, que era um baita, na época era assim, um baita estrutura, uma infraestrutura, da escola para ele fazer o colegial, e não tinha salário, não tinha porra nenhuma. Mas dava alguma coisa pros pais? Não, Não? nada. Você ia com a cara e coragem também pro Rio de Janeiro. Eles iam me bancar na parte de infraestrutura. Mas seus de pais tinham que moradia. arrumar emprego. Não, eu ia sozinho. Você ia sozinho? Meu pai não ia deixar a Tem Folha de São jogador Paulo com para ir pro 12, Rio. 13 anos vai sozinho para outros estados. Mas sei lá, nos anos Morar 70. em alojamento. Ia morar em alojamento. E aí, imagina, parmeirense, jogar no Fluminense, no Rio de Janeiro, e meu pai morou 10 anos no Rio. E aí meu pai falou, negativo. Seu pai não deixou. Não. Nem sua mãe. Meu pai falou, negativo. Mas é porque na época jogador não ganhava tanto igual hoje, né? Não ganhava nada. Porque se fosse hoje em dia, seu pai ia Vai falar, logo! eu levo ele, Não, e outra... Seu pai ia deixar um emprego pra se apostar em você, né? Porque hoje é a salvação da família. Hoje sim, mas naquela época não era assim. Sim. É aí o que aconteceu. Eu fico às vezes pensando, eu falo, é incrível que eu adorava futebol, era minha paixão jogar futebol, eu jogava em 3 times diferentes. Como é que eu não chiei, eu não falei nada, eu não briguei pra ir? Pois é. Imagina que Nada, era o seu sonho. nada. Eu me lembro que eu não fiz. Fala, pô, pai, Nem isso. nada. Até porque naquela época o pai chega e fala assim, ó, você vai fazer isso? Tá bom, eu vou fazer Tinha isso. muito isso, né? Do pai Também. escolher o que o filho vai fazer. Também. Mas não era uma coisa que eu falava assim, eu vou ser jogador de futebol. Eu gostava de jogar futebol, mas não era uma coisa de falar assim, o meu sonho é ser jogador de futebol. Uhum. Aí meu avô pega,
Nós já falamos aqui que ele era Sim. o poderoso Era poderoso. da muretinha O da baixinho, Uni. mafioso. Pelas descrições do seu Reis. pai, me vem à cabeça o Danny DeVito. Não sei se é mais ou menos isso. Não, o meu pai era Não, seu avô. o meu avô, ele era tipo um Danny DeVito. É, né? É verdade, baixinho, Aham. mas não era carequinha, ele era... Não era carequinha. Não, é bigode, isso é aquela coisa de um mafiosinho Aham. italiano mesmo. Eu tô lá em São Paulo, já me preparando para ir de mudança para São Paulo, mas ainda minhas coisas estavam todas em Ribeirão. Ele chega para mim e fala assim, Renatinho, se prepara, nós vamos pegar um táxi e vamos lá no Palmeiras. Agora ficou Eu falei, sério. eu já não era mais sócio do Palmeiras nessa época, Aham. porque eu estava morando aqui e já tinha deixado de ser sócio. Eu falei, vô, mas vamos fazer o que lá no Palmeiras? Ele falou, nós vamos falar com o Julinho Botelho. Eu falei, como, vô? Como o Julinho Botelho, ponta direita? O Julinho Botelho foi ponta direita do Palmeiras na final da década de 50, começo da década de 60, ponta direita da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo em 58. Um baita lateral, ponta direita, jogou na Juventus da Itália, fez uma baita carreira na Europa. Sim, sim. Eu falei, vô, mas você não conhece o Julinho? Ele falou, eu vou falar com o Julinho. Eu falei, tá bom, então vamos. Pegamos o táxi, meu avô não dirigia. Paramos na porta do... Falei, agora vai dar merda. Mas pra explicar, o Julinho, ele era treinador do juvenil do Palmeiras. Né? Ele era um ex-jogador, mas Ele atualmente ele era... Na época ele era treinador do Palmeiras. Chegou a treinar o time também do Palmeiras. Uhum. Em algum ano ele treinou o time titular do Palmeiras. Aí nós chegamos na entrada do Palestra Itália. O porteiro virou, porque lá entrava só sócio com a carteirinha. Sim. Aí meu avô de terno, colete, chapéu. Boa tarde, nós viemos falar com o Julinho Botelho. Você marcou hora? Ele falou assim, ele tá esperando o senhor? Meu avô falou sim. Tá. Nunca tinha ouvido nem falar. Não tinha fax, não tinha mensagem, zap. Ixi, não fala em fax não, porque senão aqui já viu. Essa palavra é proibida aqui, negócio de fax. Ah, é? Ah, não pode, né? É que fala que o Palmeiras ganhou um monte de... Fala que o Palmeiras tem fax, ó. Isso é para quem não conhece a história. Sim, É só pegar os jornais da época para ver o que eles colocavam na manchete. Mas enfim. Bom, aí e a FIFA, o Cafu fala que ele já viu o registro lá, e que tem lá na FIFA o registro de campeão mundial. Aí, o que você vai falar para um senhor de bigode, colete? Pelo menos estava bem apresentável. Porra, inspirava confiança. Ele devia ser dono do Palmeiras. É. Aí falou assim, ó, o senhor sabe onde é? Ele falou, não. Ele falou, ó, o senhor entra aqui, desce a Alameda, vira à esquerda, lá dentro tem uma porta para o escritório que o Julinho tá. Tá bom. E eu, com aquela coisa de adolescente, de falar assim, puta, que vergonha alheia, meu Deus do céu, vô, o que você tá aprontando? Vamos falar com o Julinho. Chega assim, Julinho, boa tarde, meu avô, sou o Mário Inácio, de Ribeirão Preto, esse é o meu neto, o Renato. O Renato está sendo pretendido agora para jogar no Fluminense. Ele tem 16 anos e eu já falei para ele que ou joga no Palmeiras ou não joga em lugar nenhum. Então eu queria que o senhor marcasse um treino para ele vir, para ele fazer um teste. Eu me lembro da cara do Julinho. Nossa, cara. Eu me lembro, olha, já faz muito tempo, porque foi em 71, já faz muito tempo. Você lembra exatamente da feição dele? Eu me lembro, porque o Julinho era o meu ídolo. Ele é um cara que eu vi, que eu era moleque, que eu via no campo de futebol, o Julinho, entendeu?
Aí você fala assim, eu tô na frente do Julinho, não é que eu tô na frente do Rony, do Flaco Lopes. Eu não pego nem o autógrafo deles. Ai. Aí o Julinho pega e fala assim, quantos anos? 16. E você joga em qual posição? Eu falei, eu jogo mais na frente, na meia direita, assim. Aí ele falou assim, tudo bem, nós temos treinos de terça e quinta-feira. Terça-feira eu treino com a bola. O treino do Palmeiras não tinha academia, não tinha porra nenhuma. Eles treinavam o juvenil na fábrica da Santa Marina, sabe, de Pirex? A fábrica da Santa Marina fica na mesma avenida que hoje tem o centro do Palmeiras, o QG do Palmeiras. Sei. Que é uma paralela da Avenida Marginal, lá em São Paulo. Mas era na fábrica da Santa Marina. Um campo de várzea. Pouco gramado. Sim. Campo de fábrica. Ele falou, vai lá terça-feira, tal hora, e a gente faz o teste. Tá bom? Tá bom. Eu voltei, eu não estava acreditando. Eu falei, vô, minha chuteira não está aqui. Está lá em Ribeirão. Eu vou ter que comprar chuteira. Ele falou, eu compro. Vamos embora, vamos comprar chuteira. Você jogar com chuteira nova é uma coisa horrível. Porque ela não está no molde do seu pé, ela vai te dar bolha. Eu falei, tudo bem. Eu morava ali na Maria Paula, no centro de São Paulo. Saímos de lá, já fomos para uma casa de esporte, comprar a chuteira, meia. Terça-feira, pegamos o táxi de novo, eu e meu avô. Ele já não foi com terno de colete. Com colete nada. e tal. Foi com uma roupa mais social, assim. Fomos lá pro campo do Santa Marina. Eu sou completamente sem graça, porque você não conhece ninguém, você não tem nenhuma coisa, Já você tem tá a com o teu sonetinha avô, aqui. não é que você tá... Você tá com o teu avô. O Santa Marina tinha um campo que era assim, vamos dizer que você tem o campo aqui fora do campo tem uma arquibancada de madeira, que os pais, o pessoal da família de quem estava lá treinando, ficava lá assistindo o jogo. Meu avô foi lá para a arquibancada e eu fui para a coisa. Aí começa o jogo. E eu sempre fui muito rápido, assim, e o mais importante que Começa eu o acho... jogo, você estava na sua posição. Na minha posição. Ok. Me puseram de meia direita, coletinho de time reserva. Tá. E eu sempre tive, em termos... Que é uma coisa muito louca, assim, de você ter como conduta a parte de raciocínio. Então, por exemplo, eu não consigo assistir jogo de futebol hoje que o cara fica... O Flaco Lopes fica lá plantado que nem uma jabuticabeira no meio, esperando bola. Meu Deus, a orelha do Flaco Lopes tá queimando, hein? E eles não pensam na jogada antes da jogada acontecer. Porque o grande truque, e isso eu ouvi do Pelé quando ele era moleque, falando em entrevista, ele falava assim, enquanto a bola está rolando lá, você tem que estar olhando o que está acontecendo aqui. E sabendo onde que está o buraco. Se alguém pensar em fazer jogada, você corre para cá. E isso eu sempre carreguei comigo, assim, totalmente. É a tal da leitura de jogo, né? De você se antecipar à jogada. Porque se você for pensar na hora que a jogada acontece, é muito mais difícil. A marcação está em cima. E tinha um back do Palmeiras, um moleque mais... Ixi, vai falar, um tal de Luiz Pereira. Não, sabe quem que era o centroavante do time juvenil dessa época? Quem? O Mário. Que Mário? O Mário, ele foi um centroavante legal. Ele chegou a marcar 3 gols no jogo do Palmeiras, depois quando ele passou para profissional, mais na frente. Ele foi um jogador bom.
Mas esse Beck, ele vinha em mim só, no corpo. Ixi. Ele me intimidando, falando assim, pô, um porqueirinha não vai chegar na Nossa. primeira vez. E eu saquei que ele estava vindo no meu corpo só. E aí ele começou a me jogar para fora. Teve uma hora que teve um lançamento do meio de campo e eu sabia que ele vinha no meu corpo, eu tirei o corpo, ele passou assim, Nossa. e eu peguei a bola na meia direita e toquei pro ponta e corri pro meio da área Pra receber. para receber, na entrada da área. Aham. O ponta pega a bola e nem pensa duas vezes, me devolve no alto, Nossa. no alto. No Cara, No alto? Baixinho. É, mas... Assim, eu peguei a bola, eu peguei a bola aqui e o gol ali. Ixi. Eu matei no peito, mas eu peguei um tapa. Na veia. Sabe aqueles tapas que você fala assim, é Deus. Aham. Fez o gol. A bola bateu na rede, assim, que ela bateu e ela não fez assim, nem correu, ela fez, bateu e o goleiro nada, nem não deu tempo. Tô voltando pro meio de campo. Eu tô de rabo de olho, ouvindo palma. Era o meu avô na arquibancada, Nossa. de pé, Já. Aplaudindo. aplaudindo, e eu com aquela vergonha de adolescente, falando assim, ai meu Deus do céu. Voltei assim na boa, assim, dei uma vibrada, lógico, a turminha deu uma vibrada, Sim. meio de campo e tal. Acaba o primeiro tempo, o Julinho vem pra mim com o colete do time titular e fala, troca de colete, você vai entrar no time titular. Nossa. No primeira? Na primeira treino, na primeiro tempo de treino. Caramba. Então você foi muito bem. Não foi só esse lance que o credenciou. Esse lance é o que me marcou, porque realmente eu sacaneei o Beck que estava querendo Aham. me ferrar Aham. e realmente fiz uma jogada legal. Aham. Mas botei a camisa, o colete do segundo, da turma do segundo tempo lá, do titular. Normal, jogo normal, não teve nada de especial no segundo tempo. Acabou o jogo, o Julinho falou assim, ok, volta semana que vem. Seu ídolo falou O isso. seu teste foi um treino, basicamente. assim. Um Um treino, coletivo ali. um coletivo. Ok, volta semana que vem. Ok. Eu falei, legal. Meu avô, maluco, Nossa, imagina, hein? porque marca o gol e meu avô andava armado. De verdade. Ele tinha um Se coldre não aprovar, meu neto... e um revólver que tinha nome, era Adelaide. Nossa. E ele andava com a Adelaide no bolso de trás. E a gente voltou de táxi para casa e ele chegou para mim e falou, Renatinho, ó, eu vou contar tudo o que aconteceu e vou falar que eu tirei o revólver e quando você marcou o gol e dei 3 tiros para cima. Falei, sossegado. Por que isso? Porque realmente ele comemorava, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo 58, a Copa do Mundo 62, Um tiro pro alto. ele dava tiro na varanda de casa. Ele saía na varanda de casa lá em São Paulo Meu Deus do céu. e dava tiro mesmo, de verdade. Então era uma coisa normal. Se ele falasse assim, ó, dei tiro, falou, ó, Normal. normal. Eu- Você tem uma ideia, a minha mãe Caramba. era pequena, Vai falar que deu tiro nela Aquela também, não, né? Uhum. ele apagava, ela punha o cigarro assim na boca, ele apagava o cigarro Ah, não, isso é doido. com um tiro. Estar com seu tiro era o Globo da Morte. Que isso? Ele era bravo, ele atirava pra caramba, bravo. E aí, então, a família nunca soube que era mentira. Nunca Tá sabendo desmenti. agora. Agora vai saber tá vendo em isso? termos Cada coletivos. Põe exclusivo na tela. Nó. Aí o que aconteceu? Voltamos. Ó, Renatinho aprovado. Tá no Palmeiras. Vai pra Ribeirão, pega as coisas dele, porque aí traz o material dele e tal. Meu pai virou e falou assim, mas peraí, semana que vem começam as aulas.
Ah, não. Aí eu falei, pai, mas... E aí? Ele falou, você tá matriculado à tarde. Não pode faltar um dia? Não é que não pode faltar um dia. Teria que mudar, né? Eu É. nunca mais vi o Julinho. Nossa. Ele nunca mais soube de mim. Você não... Eu nunca mais voltei. Começaram as aulas na segunda-feira. Nossa. À tarde era o jogo, não tinha... E seu avô? Manda uma mensagem para ele. Não tinha telefone, eu não fiz um cadastro, eu não tinha assim, falou assim, Ele nem sabia como chegar até você. nada, E volta semana que vem, você não voltou. não voltei, nunca mais. Por causa do seu pai, que não deixou. Mas e seu avô? Ele não falou, ele não tentou argumentar com seu pai? Não, deixa o moleque ir, ele foi Não, mas bem. é que ele tinha matriculado no colégio objetivo, E seu Não avô? podia desfazer a matrícula e matricular lá em São Paulo? mas é isso que eu fico pensando, como que não era prioridade. Sabe assim? Sim, ele não quis. Dá. Não, Se não, ele quisesse dar, É, não. é. Se eu tivesse chegado e falado assim, pai, muda para amanhã. você também não queria muito. Não é que eu não queria. Eu fico voltando atrás e tento pensar e eu falo assim, por que eu não briguei pra... Por quê? Você não brigou. Nada. Você aceitou passivamente. Você marcou pra tarde? É, marquei pra Então tarde. tá. Então tá. Mas então... hoje você tem algum arrependimento, pelo que parece, ou não? Então, mas esse tipo de opção é decisão de vida que mudaria completamente a minha vida.